Olá, tudo bem? Você já deve ter percebido aí pelas imagens que nós estamos em Minas Gerais. É daqui de Minas Gerais, ou na sequência de hoje, é daqui que nós vamos falar um pouco sobre o primeiro grande sonho de liberdade do nosso país, sobre a Inconfidência Mineira e sobre o belo idílio entre Marília e Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga e Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, que ele eternizou com o nome de Marília, Marília de Dirceu. A gente vai ali rapidinho e volta daqui de Minas Gerais. É o Na Sequência. Minha bela Marília, tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Parece que através desses versos, compostos aqui nesse jardim de inverno, aos fundos da casa onde viveu Tomás Gonzaga durante muitos anos, daqui parece que ele previa as desgraças que viriam depois da aventura do seu amor por Marília, por Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Daqui ele anteviu o que seria a traição, o que seria a impiedade, o que seria a destruição de um sonho de Brasil livre e o que seria também a frustração das bodas não realizadas, de um noivado que ficou pelo meio do caminho, mas ficou pelo menos para todos nós a herança bendita do poema Árcade de Tomás Gonzaga, da glória e da aventura prevista dos seus amores pela bela Marília. Nesta casa viveu os últimos anos o Tomás Antônio Gonzaga aqui em Vila Rica. E esta casa pertencia-se à confraria da Ordem Terceira Franciscana, que o prior na época era o Cláudio Manuel da Costa. Assim que ele perde o trabalho juntamente ao governo, de ouvidoria, ele passa então a residir nesta casa. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Portugal, na cidade do Porto, em 1744. Órfão de mãe no primeiro ano de vida, mudou-se com o pai, magistrado brasileiro, para Pernambuco e depois para a Bahia. Aí estudou no Colégio dos Jesuítas e voltou a Portugal para cursar Direito. Quando voltou ao Brasil, foi nomeado ouvidor de Vila Rica, onde conheceu a Maria Doroteia, a pastora Marília, imortalizada em sua obra lírica Por Quem se Apaixonou. Tornou-se amigo, entre outros, de Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Foi preso como inconfidente e condenado ao exílio em Moçambique em 1792. Por essas ruas que hoje assistem carros que sobem e descem apressados e que assistem a presença de tantos turistas que do mundo inteiro vêm visitar Ouro Preto, essas ruas assistiram o primeiro movimento de sedição, o primeiro movimento que tentava romper os vínculos realmente de Portugal com o Brasil, a chamada Inconfidência Mineira. Essas mesmas ruas assistiram os conspiradores que subiam e desciam nas suas articulações para tentar, quem sabe, construir o primeiro movimento real de independência do nosso país. Nessa casa aqui da esquina, nesse belo sobrado, aí viveu Cláudio Manuel da Costa. Aí ele foi preso. Aqui nessa outra casa, nesse outro sobrado, segundo a tradição histórica da Inconfidência Mineira, Tomás Antônio Gonzaga, ao tentar avisar a Cláudio Manuel da Costa de que o movimento tinha sido delatado, ele também foi preso. Todos sabem que Cláudio Manuel da Costa foi, entre todos os condenados, aquele que acabou não sendo nem degradado nem morto, mas acabou aparecendo pouco tempo depois, suicidado, digamos assim. Até hoje se discute se ele foi realmente suicidado, morto pelos repressores da Inconfidência ou se ele, na verdade, se matou. Isso é uma incógnita que a história esperará para tentar esclarecer. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez aqui de Minas Gerais, aqui de Ouro Preto, dessa cidade encantada de Ouro Preto, para falar sobre mineração, sobre a escravidão na região das Minas, para a gente conversar um pouco sobre Marília e Dirceu, sobre os Inconfidentes, e para nos presentear, nós temos aqui o Afonso Romualdo, especialista aqui em Ouro Preto, vai falar um pouco com a gente sobre a história dessa cidade, a história dessa região. Muito bem, Romualdo, então diante de tanto ouro, de tanta riqueza que existia aqui na região das Minas, com certeza a coroa portuguesa queria tirar o máximo possível de riqueza daqui, queria sugar o máximo a colônia nesse aspecto. Eram muitos impostos, não era, que eram cobrados pela coroa portuguesa? Era um local próspero, onde se concentrava muito ouro,
a coroa portuguesa em seguida manda para cá um contratador, que era João Roriz de Macedo. E assim, então, ele estabelece nas Minas Gerais o imposto, que seria o quinto, 20% daquilo que se produzia aqui na vila. Isso vai gerar um descontentamento à sociedade, que vai fazer então que essa sociedade comece a se organizar. O primeiro movimento aqui vai ser o movimento do Felipe dos Santos, vai ser um movimento sólido. Só que, por ser uma só pessoa, esse movimento vai ser então sufocado pela coroa portuguesa, onde é apreendido o Felipe dos Santos. Ele é arrastado por 2 cavalos pelas principais ruas da cidade até que o corpo se mutilasse. Consequentemente, 40 anos depois, surge um movimento, né, de intelectuais que vai dar o nome então de Inconfidentes. Pessoal, esse é o chafariz da Marília, onde ela alegava vir buscar água, quando na verdade vinha para enamorar-se, para ser observada pelo Tomás Antônio Gonzaga, o seu Dirceu. Não é à toa que um dos seus últimos poemas diz: da minha última janela eu assisto a minha Marília Bela. Lá do alto do seu solar, onde vocês podem ver, lá daquela última janela, no final da ladeira, ele observava e via aqui, na sua fonte, no seu chafariz, a sua Marília Bela. O mineiro, os brasileiros têm muito orgulho da Inconfidência, embora a gente saiba que muitos dos inconfidentes eram ligados às elites locais. Muitos estavam mais interessados realmente em romper o vínculo com Portugal por causa dos pesados tributos do que discutir questões mais profundas. Por exemplo, existia um consenso em relação à criação de uma universidade, mas a questão da escravidão, por exemplo, não era consenso entre todos os inconfidentes. Bem, mas a gente sabe que aqui a Inconfidência, o pano de fundo da Inconfidência, se viveu uma das mais belas histórias de amor, né? Reais histórias de amor, mas que acabaram se transformando nos mais belos ícones da literatura arcade brasileira. Mas a gente volta daqui a pouquinho, rapidinho, para conversar mais, ver mais imagens dessa região maravilhosa aqui de Ouro Preto e conversar mais com o nosso querido aqui Afonso sobre Tomás e Maria Doroteia, sobre Marília e Dirceu. É rapidinho.